Bem, pessoal, como eu havia falado para vocês, a gente vai iniciar a nossa primeira aula falando sobre os mecanismos de organização na biologia do desenvolvimento. Se alguém sentir alguma dúvida, eu peço por gentileza que entre em contato conosco pelo fórum, tá certo? Na plataforma Moodle, ou entre em contato conosco pelo e-mail, que será disponibilizado lá na plataforma Moodle também. Sem mais delongas, vamos para a apresentação. Bem, como todos nós sabemos, o nosso organismo ele vive em constante crescimento, em constante desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele começa a partir de a junção ou a fusão de duas células. O oócito e o espermatozoide se fundem. Tá? Eles têm uma característica haploide cada um. No caso de seres humanos, cada um tem 23 cromossomos. E eles se fundem e formam um embrião, no caso, um zigoto. E se a gente começar a perceber, esse único embrião, ele vai começar a dar origem a muitas outras células. Então a gente vai adiantando um pouco mais e percebe que o embrião começa as células desse embrião começam a se dividir, no início sem aumentar de tamanho, no caso, apresentando agora um blastocisto. A posteriori, observamos já a mudança para um feto de 4 semanas. E em seguida, nós observamos já um feto de 20 semanas, isso na espécie humana. Tá? Então, se percebermos, os seres vivos, de uma forma geral, ou pelo menos os mamíferos, os animais, de uma forma geral, eles necessitam de respirar antes de terem pulmões formados, eles necessitam de pensar antes de terem cérebros formados. Então, a gente tem uma situação muito complexa de desenvolvimento antes de estruturas estarem formadas. O que nos diferencia, por exemplo, de uma máquina. Uma máquina ela só funciona depois que todas as estruturas inerentes a ela estão formadas. Então, os organismos multicelulares, eles vivem normalmente em uma constante evolução e nós chamamos isso de desenvolvimento. Então, como observamos nessas imagens, o desenvolvimento ele não para. Temos de uma única célula gerando um corpo. No caso, temos um corpo humano. Podemos ter um corpo de um animal também. E temos diversas questões a responder. Como uma única célula, apenas uma única célula, teve a capacidade de gerar um corpo adulto que evoluiu por tanto tempo. Essa situação deixa a comunidade científica sempre intrigada. E sempre temos situações pertinentes a desenvolver. E é isso que a biologia do desenvolvimento tenta observar. Estas questões a respeito da biologia do desenvolvimento, elas não são tão atuais. Elas vêm desde a época do Aristóteles, o primeiro embriologista. Ele já suscitava questões a respeito de como que o coração já sabe que ele tem que ir para a caixa torácica e tem que ficar com inclinação dentro do tórax. Essas perguntas são bem complexas e as suas respostas são mais complexas ainda. Então, a biologia do desenvolvimento,
ela vem tentar responder essas perguntas, mas nós temos que ter respostas que levem em conta a casualidade e tentem explicar de forma coerente a situação. E os objetivos principais da biologia do desenvolvimento seriam a diversidade e a ordem. Primeiramente, ele gera uma diversidade e ordem celular dentro de um organismo individual. E segundo, ele garante a continuidade da vida e a geração seguinte. O que significa isso? Vamos trocar em miúdos. Como que um ovo fertilizado dá origem a um corpo adulto? Aquela primeira pergunta que a gente fez no início da nossa aula. Como apenas um ovinho pequenininho, um embrião, dá origem a um corpo adulto? Tantas células diferenciadas, tantos órgãos, tantas situações complexas, a formação de um pulmão, de um sistema nervoso, de um coração, da pele. E ainda, como esse corpo adulto tem a capacidade de produzir um novo corpo adulto, né? Produzir as células gaméticas, os oócitos, no caso das fêmeas, e os espermatozoides, no caso dos machos, causarem essa fusão e terem um novo corpo. Como isso acontece? Isso são os objetivos da biologia do desenvolvimento. Para entendermos melhor essas questões, nós dividimos elas em subtópicos. Essas questões estão divididas em diferenciação, morfogênese, crescimento, reprodução, regeneração, ambiente e evolução. Iniciaremos falando agora um pouco sobre a diferenciação. A questão da diferenciação, todos nós sabemos que a partir de uma única célula, um ovo fertilizado, nós temos a origem de centenas de tipos de células, como os neurônios, os gametas, as hemácias, adipócitos e assim por diante. Essa geração de diversidade é chamada de diferenciação. Mas como apenas uma única célula dará origem a um corpo tão complexo como esse? Continuando, a respeito da biologia do desenvolvimento, devemos falar um pouco sobre as questões relacionadas à morfogênese. Nós sabemos que a criação ordenada dos tecidos e a destinação específica celular estão relacionadas com a morfogênese. E nós sabemos que todas as células do nosso organismo, de todo organismo animal, ela tem uma destinação específica. Por exemplo, nós sabemos que sempre nas nossas mãos virão os dedos. Nos dedos sempre virão unhas. Na cabeça sempre terão os nossos olhos, orelhas, né? Dentro da caixa torácica sempre haverá o coração, os pulmões. Entretanto, eventualmente, podem acontecer situações aberrantes, que chamamos de malformações. No caso aí, temos um suíno com ciclopia, a presença de apenas um olho. Esse olho, ele é devido a uma malformação. Acima, nós temos um suíno normal, que possui os dois olhos, o focinho normal, e abaixo temos um suíno com ciclopia. Então, existe um defeito morfológico, e esse defeito morfológico induziu a um erro que normalmente leva esse animal a óbito. Uma situação importante que nós devemos nos ater também ao desenvolvimento biológico é a questão do crescimento. Como o nosso corpo sabe quando parar de reproduzir as células? Como o nosso corpo sabe quando parar de crescer o tamanho de um coração
ou o tamanho dos nossos braços, ou a quantidade de células da nossa pele. Isso é uma questão importante e que a biologia do desenvolvimento também estuda. A questão reprodutiva, ela também é muito importante, pois o óvulo e o espermatozoide são células altamente especializadas e elas têm a capacidade de transmissão das instruções do que deve ser feito para que se gere um novo organismo. Outra situação importante que devemos nos ater no estudo da biologia do desenvolvimento é a questão da regeneração. Nós sabemos que algumas salamandras, alguns lagartos e outros répteis, eles têm a capacidade de regenerar-se quando entram em conflito com quando entram em conflito com outros animais, quando perdem, por exemplo, a cauda ou o membro. Nos seres humanos, nos mamíferos de uma forma geral, essa capacidade é um pouco limitada. No entanto, atualmente, existem estudos com células-tronco pluripotentes que tentam melhorar essas condições, fazendo com que essas células-tronco produzam tecidos ou até mesmo órgãos que venham a viabilizar essa regeneração. A questão importante também que devemos nos ater é a questão do ambiente. Todos os animais, eles são influenciados, na realidade todos os organismos, eles são influenciados pelo ambiente. Como nós estamos vendo nesse caso aqui destes quelônios. Nós sabemos que a temperatura ele pode influenciar na determinação dos sexos dos quelônios, onde temperaturas mais altas, acima de 28 graus, como já estamos vendo aqui, no caso dessa espécie aqui, vão ocasionar em nascimentos de mais fêmeas, enquanto que temperaturas mais baixas do ambiente vão ocasionar a ocorrência de nascimentos de mais quelônios machos. Do desenvolvimento dos animais. Outra situação importante é a questão da evolução. Nós sabemos que evolutivamente os animais receberam uma carga genética que foi herdada e, por exemplo, os cavalos antes, eles tinham 5 dedos, como vemos na imagem, com seu ancestral comum, e hoje eles andam em apenas um dedo, como chamamos, animais ungulados. E essas novas formas, elas interferem ou podem interferir como no desenvolvimento desse animal. Essas questões suscitadas pelo biólogo do desenvolvimento vão fazer com que a evolução faça parte do entendimento dessas questões relacionadas à biologia do desenvolvimento.